Vamos voltando, minha gente. Oi de novo, quanto tempo? Nós tínhamos 20 pessoas, agora nós temos 15, 16. Tá voltando todo mundo, que gracinha, bonitinho demais, parabéns. Só porque é primeiro dia de aula, professora. Não seja pessimista, Carol. Vão gostar tanto que vão estar todo dia aqui, te garanto. Eu tenho que dar conta do meu recado. A primeira professora que dá aula no semestre sou eu. Se vocês não aparecerem nas outras aulas, a culpa vai ser minha, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Vocês assistiram o vídeo que a professora Juliana mandou? Ela mostrou. Não. O que ela falou? Ué, ela disse que mandou nos grupos hoje. Assisti, ela mandou no nosso falando sobre esse negócio de pós-aula, essas atividades assim, né? Ela explicou, né? Então, ela compartilhou com a gente. E ela mandou uma mensagem também de texto, quer ver? Ela mostrou para mim a mensagem de texto. Contamos com a participação de todos vocês. Enviarei os links das aulas dessa semana para vocês e todo o material estará sendo enviado pelo Liceu. Então, ela pediu que a gente manifestasse junto com vocês muito carinho, muita energia positiva, muita vontade de trabalhar, daquele jeito dela, todo especial, de motivar os alunos, para a gente ter um semestre bem animado, apesar das circunstâncias. Então, deixa eu de novo compartilhar a tela, do jeito que eu estava antes. Professora, uma perguntinha. A gente vai usar aquela plataforma EAD ainda? Vai. Imaginei. A cara dela. Você não gostou, não, da resposta? Foi o que eu falei que o AVA, nós vamos ter acesso ao AVA daqui uns dias. É isso mesmo, é aquela plataforma. Pelo menos, graças a Deus, o quarto período tá livre de EAD da Univangélica. Ainda bem. Como assim? Jesus amado. Na hora que chegar a religião em EAD, gente. Ah, vocês estão falando disciplinas, Carol, totalmente EAD? Totalmente EAD. Sangue, fogo e batatinha. Não, eu tô falando da nossas, dos dias, assim, estar na plataforma. Sim, não sei por que o Vitor tá falando que quarto período não. Sim. Não, é porque a gente não tem mais matéria EAD na grade, né? Na nossa EAD agora é só por causa da pandemia. A nossa é só por causa da pandemia, depois que voltar as aulas. A plataforma dela lá. Sim, 100% EAD não, mas essa disciplina minha, ela é presencial, mas ela está sendo utilizado o sistema remoto, que a gente chama, né? Isso, justamente. Ok. Bom, eu estava falando, o negócio é muito sem educação, me cortou. Psicologia é a ciência que estuda as ideias, estuda as determinações, os sentimentos. E isso tudo que nós estamos falando forma um conjunto, que é a parte espiritual do homem. A psicologia é a ciência que vai estudar as leis que movimentam a nossa consciência, as nossas faculdades mentais. Quando a gente fala de faculdade mental, é raciocínio, memória, atenção, percepção. E quando a gente fala de faculdades morais, desejo, impulsos, medos, censura, bom senso, caráter, tudo isso são temas que são abordados, são estudados pela psicologia social. Como é que nasceu, né, a psicologia? A psicologia como ciência, ela é muito novinha, ela é bebê, ela começou no século XX, no século passado. E os principais, deixa eu ver como é que eu faço para descer aqui, achei. E os principais
conceitos apresentados, que nós vamos falar sobre eles hoje, foram extraídos de um autor, da Anna Bock, tá? O livro dela é de 2002, mas não mudou muita coisa de lá para cá. A Anna Bock, ela fez esse pequeno esboço e eu tirei desse livro para trazer para a gente conversar hoje. O que é ciência, né? Por que a gente está falando que psicologia é ciência? Se nós não considerarmos a psicologia como ciência, ela perde o valor. Psicologia não é achismo. Psicologia não é tarô. Psicologia não é simples assim, né? Então, professora, só um momentinho. A Georgia está pedindo para você deixar ela entrar. Agora que apareceu aqui para mim. Pronto. Professora. Oi. No canto inferior direito, aí embaixo, tem tipo um livrinho. Se a senhora clicar, ele vai colocar em modo leitura. Eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Tenta ver se a senhora consegue. Obrigada. Mas aí a janelinha de vocês ficou em cima do texto. Como é que eu faço? Você pode mover ela, professora, lá no cantinho ali, ó. Você pode clicar nela e mover para o lado que você quer, ou então apertar num desses quadradinhos aqui para Posso fazer modificar. vocês sumir, ó? Sumiu, voltou. Pode. Entendi. Tá, obrigada. Pode me dar dicas, tanto vocês quiserem, que eu sou meio ruim nesse tempo. Então, como é que a gente pode dizer que a psicologia é ciência? Como que ela é diferente do senso comum? O que é senso comum? Senso comum é quando você pergunta para uma pessoa bem sem estudo nenhum, ou mesmo até pessoas estudadas. Se a gente perguntar alguma coisa para ela que ela nunca estudou, ela vai dizer um conceito assim no senso comum. Por exemplo, a dona de casa, quando ela usa uma garrafa térmica, ela sabe por quanto tempo que o café vai permanecer razoavelmente quente, sem nunca ter feito um cálculo complicado, sem conhecer física, sem conhecer química, sem nunca ter estudado. Ela não conhece as leis da termodinâmica, mas ela já tem esse conhecimento. O que é isso? Isso é conhecimento de senso comum. Conhecimento passado de mãe para filho, ensinamentos que nós temos familiares. Não estou desfazendo disso de jeito nenhum. Muitos deles são muito importantes para a nossa vida. Mas tem alguns que a gente sabe depois que a gente estuda, vai para a escola, faz uma faculdade, lê um texto, acessa um artigo na internet, um artigo científico, a gente descobre, poxa, aquilo que eu imaginava que era verdade é senso comum. Eu não vou desfazer do senso comum da minha avó, que dizia para mim que comer manga e tomar leite mata. Eu não vou desfazer desse conhecimento dela. Eu não posso chegar lá e... Tem um autor, que agora eu esqueci o nome, que fala que a gente não pode tirar o sagrado da pessoa. Então, aquilo que para ela a vida inteira foi importante, eu não posso chegar lá e falar, não, vó, isso aí é história fiada, isso aí não vai... Eu bato a manga no leite e tomo, é vitamina. Eu não posso fazer isso com a minha avó. Eu tenho que respeitar. Mas nós temos que saber diferenciar o que é senso comum e o que é ciência. Porque o senso comum, ele não seria suficiente para o desenvolvimento da humanidade. As coisas precisam ser comprovadas, as coisas precisam ter fundamentos lógicos. Por isso que a gente tem que destacar outras formas de conhecimento, como é a ciência. Então, a ciência, qual que é a diferença da ciência em relação ao senso comum? Ela tem uma reflexão lá do cotidiano, mas aí ela vai tentar transformar isso num método científico, e comprovar cientificamente que se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se aquilo existe, se aquilo não existe. Como que a psicologia virou ciência? Qual que é o objeto de estudo da psicologia? O homem. O homem é o objeto de estudo da psicologia. E aí, como é que a gente faz para estudar o homem? Estudando o homem no sentido de ser humano, né? A humanidade. Estudando o comportamento. E como eu disse, a psicologia ela tem várias abordagens. As principais abordagens da psicologia são essas três que estão
elencadas aí no texto. A behaviorista, que é behavior em inglês é comportamento, estuda o comportamento humano. Onde é que eu encontrei com o pessoal do terceiro período? Numa disciplina que chama-se Psicologia do Comportamento Humano. Então, a gente trabalhou bastante essa questão do behaviorismo já. Estão lembrados do behaviorismo? Ok, vamos ver se vocês estão lembrados mesmo, daqui a pouco. A psicanálise já vai ser um pouco mais central como tema dessa disciplina, a psicologia da comunicação. Nós vamos usar mais a psicanálise, porque nós vamos trabalhar o inconsciente. E a Gestalt é a parte da psicologia que trabalha, que estuda o ser humano como um ser integral. Como assim um ser integral? Se a gente está com uma afta é uma feridinha pequenininha, não leva à morte, mas ela incomoda tanto que ela pode paralisar a nossa vida por um dia, por 2 dias, se brincar. Se for na ponta da língua, então, mata um professor de dor, que a gente tem que conversar demais, né? Então, uma coisinha pequenininha, um calo no dedinho do pé pode incomodar o resto do corpo. Estou falando exemplos de questões físicas, mas imaginem problemas. Quando eu estou com problema de relação na minha família, isso pode desenvolver problemas no meu trabalho, na minha vida profissional e vice-versa. Por quê? Porque o ser humano é um ser integral. Então, a Gestalt trabalha o ser humano como um ser integral. Se alguém tiver curiosidade, a minha área é a Gestalt. Eu sou humanista, eu sou da Gestalt, eu defendo mais essa ideia. Eu não estudei profundamente nem a área do behaviorismo e nem da psicanálise. A minha atuação é na área da Gestalt. Bom, no século XIX, meados do século XIX, já começaram a estudar psicologia sem ter nome de psicologia. Ela era mais vista lá na fisiologia, na neurofisiologia, e aí depois é que ela foi vindo mais para o fim do século XIX e começou a virar ciência. O Wundt é um alemão que começou a estudar os fenômenos orgânicos. E foi ele que definiu o comportamento humano como o principal objeto de estudo da psicologia. Então, é a partir de Wundt que a psicologia se torna ciência. Porque o que ele fez? Ele definiu o seu objeto de estudo, ele delimitou o seu campo de estudo. Tem um trem aqui no meio do caminho. Ele formulou um método, ele formulou uma teoria. É isso que está escrito atrás desse quadradinho aí que eu não consegui tirar agora. Então, a ciência psicológica, ela nasceu como ciência e as tendências teóricas começaram a influenciar o mundo. A partir do século XX é que ela tomou esse vulto maior. Embora ela tenha nascido na Alemanha, porque o Wundt é alemão, lá nos Estados Unidos é que a psicologia cresceu muito com teorias americanas. As principais abordagens da psicologia foram se difundindo. Quando a gente fala de Wundt, que é alemão, e depois fala que o pessoal foi estudar mais psicologia nos Estados Unidos, eu não posso deixar de dizer que tem a questão francesa também. A Europa tem muita influência. Então, Freud escreveu em alemão, mas ele escreveu em francês também. Então, tem muitos livros e textos originais da psicologia que são em francês. Cá para nós foi o motivo de eu fazer francês, foi para ler os textos e conseguir fazer meu doutorado, que ainda não deu certo não, mas uma hora a gente chega lá. Bom, isso aqui eu já falei brevemente sobre o Wundt. O behaviorismo. O que é o behaviorismo? Eu não podia ter passado essa página porque eu quero perguntar para o pessoal que já viu isso aqui comigo. Deixa eu voltar. Pessoal do 4º período que já viu uma aula de behaviorismo comigo, o que vocês lembram? Agora é a vez de vocês falarem.
Tudo do comportamento, animais, seres humanos, não focado no social em si, mas sim nas ações e reações, né? Isso, comportamento. Quando começaram a estudar os comportamentos, começaram estudando os homens ou os animais? Os ratos. Os principais experimentos são feitos com ratos. O que mais? Quem lembra algum nome de alguma coisa, de alguma característica do behaviorismo? Reforço? Eu tô tentando lembrar do cara que colocava os ratinhos lá, o nome dele, que era foi dado o nome dele para o estudo, né? Ajudei, Skinner. professora. Skinner, isso mesmo. A teoria Skinner. skinneriana. Isso. Ó, o Vitor lembrou muita coisa. Vocês vão deixar só o Vitor aí falando? Quem mais que tá aqui que fez a minha disciplina? Paulo, você tá aí? Tô não. Tá não? Érica, você lembra? Eu lembro de reforço positivo e negativo. Só isso também, professor. Reforço positivo e negativo. Exatamente. Paulo tava do seu jogo. O seu João tá aberto? Da aula. Ah, nesse dia, né? Ah, tá. Ele faltou um pouquinho. Eu também tava. O pai da psicanálise é Freud, mas quando a gente vai falar do behaviorismo, o pai do behaviorismo é o Watson. Mas geralmente a gente se lembra do behaviorismo não pelo Watson, a gente se lembra do behaviorismo pelo nome do Skinner. Por quê? Porque o Skinner foi o principal precursor. Foi ele que fez o estudo do condicionamento dos ratinhos, que o Victor está lembrando. A palavra behaviorismo surgiu do inglês, da palavra comportamento, e estuda comportamento de um modo concreto. Nem todo comportamento humano eu posso observar, mas eu não posso, por exemplo, observar o pensar e o sentir, mas eu posso estudar e observar as reações do pensar e do sentir. Então, o comportamento humano, em grande parte, ele é observado através de ações e reações, como o Victor acabou de colocar. As aplicações práticas do behaviorismo são muitas. Hoje em dia tem crescido bastante essa abordagem. Nós vamos falar da psicologia social mais na frente, não hoje, mas um dos principais psicólogos sociais que nós vamos inclusive falar dos experimentos que ele fez, ele é um psicólogo social behaviorista, ele faz alguns experimentos vocês vão achar muito interessante, dá vontade de fazer com as pessoas que a gente conhece. Vou apresentar alguns vídeos para vocês, alguns experimentos sociais muito interessantes. Para vocês terem ideia dos temas que nós vamos ver esse semestre, a gente vai falar de influência social, a gente vai falar de atitude, de preconceito, como que essas coisas esses comportamentos são ensinados, como esses comportamentos são repetidos, né? Então, nós vamos falar. E esses conceitos são, em grande maioria, da psicologia social, que é também uma grande área da psicologia. Bom, damos uma passadinha rápida aqui no behaviorismo. A Gestalt eu já acabei falando, que é a abordagem que ensina que o ser humano é um ser integral. A psicanálise nasceu em Viena, que é a capital da Áustria, com Freud, como eu já falei, ele era um médico e a partir dos seus estudos ele formou a teoria chamada psicanálise. Olha só como a psicologia é uma área que eu chamo de, brincando, tá? Abelhuda. É uma área de atuação em vários lugares. Olha só, temos uma listinha aqui, e a gente trabalhou essa listinha também já com alguns de vocês, sobre as áreas principais que o psicólogo pode atuar. Ele pode atuar em diversas áreas. Por quê? Porque ele vai atuar onde existe ser humano. E o ser humano está
Em toda parte. Até aquela pessoa que fala assim, eu odeio gente, vou fazer veterinária. Aí eu explico para essa pessoa assim, deixa eu te falar, quem leva o cachorrinho no pet shop é uma pessoa. Ele não vai sozinho. Quem precisa de te explicar quais são os sintomas na consulta é uma pessoa, não é um animal. Então, assim, não tem como fugir de gente. Então, não tem como fugir da figura humana. E aí a psicologia, portanto, ela pode contribuir com esse ser humano em diversas áreas. E aí é onde eu venho perguntar para vocês o que a psicologia tem a ver com a área da comunicação. A Amanda deu algumas ideias. E aí, dá para desenvolver um pouco melhor essa ideia que ela deu? Manipular. Oi? Manipulação. O que você chama de manipulação? Eu entendo manipulação como uma palavra negativa. Persuasão. Persuasão. Exato. Persuasão. Essa é melhor. Melhor. É mais positiva. É nesse sentido que você queria citar, Ana Vitória? Sim, a psicologia pode estar ligada à área da comunicação, auxiliando vocês na persuasão, auxiliando vocês no conhecimento, a partir do momento que você sabe quem é seu público-alvo. Ah, é criança. Toda criança é do mesmo jeito, é público-alvo do mesmo jeito. Uma criança de 2 anos e uma criança de 9 anos, ela é do mesmo jeito, público-alvo igualzinho. Não. Lógico que não. Por isso que a gente divide a infância em 3. Quando eu dou aula de desenvolvimento humano lá no curso de psicologia, a gente fala da primeira infância, da segunda infância e da terceira infância. Tem aluno que já teve coragem de brincar comigo e falar, olha, professora, mas eu só tive uma infância. Eu não tive esse tanto de infância aí, não. Mas é porque, teoricamente, fica mais fácil da gente compreender. Uma criança de 0 a 3 anos, ela tem um tipo de desenvolvimento, um tipo de comportamento, características específicas. Segunda infância, a criança de 3 a 6 anos, ela tem outras características, até perde aquela forma roliça de bebezinho e já se torna uma criança mais esguia. A cabeça do neném, quando ele nasce, ela é muito maior do que o corpo, então ela é desproporcional. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente levanta os braços, a nossa cabeça pega no nosso cotovelo. Levanta os braços de um nenenzinho. A mãozinha dele dá no máximo até aqui. Porque o corpinho dele ainda está em desenvolvimento, então ele é um corpinho desproporcional. Se a gente nascesse proporcional, como a gente é agora como adulto, a pessoa ia nascer arrastando o braço no chão. Muito mais parecido com o macaco mesmo, de verdade, né? Porque o macaco tem os braços compridos. Então, quando a criança chega na segunda infância, ela já tem essa mesma proporcionalidade, ela já coloca a cabeça nessa altura aqui. Ela não é assim mais, igual a gente levanta o bracinho do neném e ele tá só até aqui no máximo. Então, segunda infância, fisicamente, perde-se a forma roliça, a criança já é mais esguia, ela já tem mais condições, mais habilidades manuais, mais habilidades corporais, ela consegue pular. Já pediu para o menininho de 2 anos dar um pulo? Ele faz a maior força do mundo e não sai do chão. Já uma criança de 6 anos consegue pular num pé só. Então, a gente percebe que as habilidades vão se evoluindo. E eu falei de característica física e de característica motora. Eu não falei de psicológica, de cognitiva. Exemplo, a linguagem. Uma criança de primeira infância fala no máximo 200 palavras. Quando está na segunda infância, fala mais de 20.000 palavras. Quando eles começam a falar, eles não param mais, né? Tem esse probleminha, destramela. E emocionalmente, uma criança de primeira infância não sabe o que é certo e errado. Tudo para ela tem que ser ensinado. Eu não estou falando de certo e errado de
não pode rabiscar a parede, pode rabiscar a parede. Eu não estou falando desse certo e errado, eu estou falando de... eu não posso chamar minha mãe de boba, porque isso é uma ofensa. Eu não posso chamá-la de monstra, de feia, mesmo que eu esteja com raiva, porque isso é uma ofensa. Eu vou aprender depois. Então, essas características físicas, cognitivas e sociais, elas vão se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, o meu público-alvo infantil, mesmo sendo infantil, ele tem características diferentes em determinadas idades. Quando fica adolescente, é outro público-alvo. Quando se torna jovem, qual é a idade de um jovem, gente? Cuidado, hein? Como é que a pessoa pode ser considerada adulto jovem? Com que idade? 21? Dos 22, 23 anos, 25, sei lá. Acho que 24, eu acho. Deixa eu dar uma dica. É de que idade a que idade? Eu acho que é dos 19 aos 30. 19 aos 30, o que mais? Acho que jovem vai dos 16 aos 20, 25, 24, não sei. 16 ainda é adolescente. Ainda não pode votar, não pode dirigir, não pode responder criminalmente. Não 21 aos 30, né, professora? Saudades dessa época. Então, deixa eu contar para vocês. Depois da fase adulto jovem, vem a fase adulto meia-idade. Então, o adulto jovem vai até 40. Até 40 anos, vocês serão adultos jovens. Não. Nossa, vai demorar eu sair da cidade, hein? Quais são as características que a gente pode dizer que uma pessoa pode considerar uma pessoa adulta? Vocês estão falando que a partir de 16, a partir de 18, a partir de 19. Quando é que a gente pode 21? considerar um indivíduo adulto? Eu falo que todo adulto tem uma conta grande para pagar. Autonomia financeira. Autonomia financeira e uma pessoa para brigar, né? Sempre. O que mais? Outra característica que a gente espera que um adulto tenha. Além de pagar os boletos, pode morar sozinho porque ele tem responsabilidade. Eu não posso dizer que para ser adulto tem que morar sozinho, porque tem muitos adultos que moram com os pais, mas mesmo assim tem responsabilidade, tem independência, tem autonomia na forma de pensar, não pensa, não faz do jeitinho que a mãe pediu, que o pai pediu, só porque o pai manda. Já pensou, uma pessoa de 35 anos, o pai fala, faz isso, não vou fazer, por que eu tenho que fazer? Porque eu tô mandando. Isso não ia colar, né? Não cola, dá uma briga, dá um conflito de relações, de gerações daqueles. Então, para uma pessoa ser considerada adulta, a partir dos 18 aos 40, ela começa a apresentar algumas características, como responsabilidade. Por que ela tem que ter responsabilidade? Porque ela já tem, inclusive, idade para responder judicialmente pela sua própria vida. Então, engraçado, professora. Eu li uma coisa engraçada. Diz que depois dos 24, 25 anos, você não precisa mais ligar o despertador, você levanta sozinho por causa das preocupações. E é verdade. Ai, Vitor, se eu dependesse disso para ser chamada de adulta, eu estava perdida, porque eu não acordo não sem despertador, não. Você tá lá na cama e você lembra, nossa, eu tenho que fazer isso, aí você levanta na marra. Não precisa nem... Isso não é ansiedade, não? Ansiedade, tem a ver com ansiedade. Tá parecendo mais ansiedade, peso de consciência do que... Sim, é uma ansiedade maluca, braba. Então, além da autonomia e da responsabilidade, o indivíduo, para ele ser considerado adulto, ele tem consciência de problemas, ele tem condições de resolver seus conflitos. Isso também é considerado adulto. Porque a criança e o adolescente, quando bate nele na escola, quando xingam na rua, quando ele está com medo de alguma coisa, ele grita por socorro, ele fala, mãe, pai, fulano, não sei o quê. E aí o pai vai tomar uma atitude, ou a mãe vai tomar uma atitude. O adulto não.
Ele pode sim pedir ajuda, ele pode pedir conselho, sim, pode trocar uma ideia com um amigo, pode trocar ideia com a mãe e com o pai ainda, mas ele que vai tomar a decisão. Essa independência no ato de tomar decisões é que pesa muito para muitos adultos. E o adulto, ele não deixa de ser adulto, mas ele deixa de ser jovem aos 40 anos e ele entra na segunda idade adulta, que se chama adulto intermediário. A famosa meia-idade da pessoa que vos fala, por exemplo. A meia-idade vai dos 40 até antes de começar a terceira idade, que é 65. Então, eu imagino que os pais de vocês, a grande maioria dos pais de vocês, são adultos de meia-idade. E a crise vem, professor, ou é mito? A crise de meia-idade Professora, existe. como assim que a terceira idade não começa dos 60? Alguns autores falam que é 60, outros falam que é 65. Há uma divergência aí, mas é nessa faixa etária. É nessa faixa aí. Vitor, se existe a crise da meia-idade, existe. Faz parte de um dos capítulos que eu ministro aula no desenvolvimento humano, e diz que sim, a crise da meia-idade existe. Como que é a crise da meia-idade? Talvez o senso... vou perguntar. Como é que é o senso comum de vocês? Que a gente falou hoje sobre senso comum, né? O que é crise de meia-idade? Eu acho que tem muito a ver com o que rolou, né? O que ele conquistou, o medo de morrer, ou se ele teve família, se ele teve filho, se teve neto. Eu acho que tudo isso vem à tona. O que mais? Perdeu Alguém tempo. não vou dizer se o Vitor está certo ou se está errado, não. Eu quero saber o que tem gente que pensa diferente. O que é crise de meia-idade? Eu acho que é a dificuldade de se aceitar, né? Entrando agora numa nova fase, a gente é muito apegado ao que a gente é acostumado. Aí veio agora a meia-idade, pronto, acha que vai acontecer uma coisa nova quando chegou a meia-idade. Existe um senso comum equivocado de que crise de meia-idade é quando, por exemplo, o homem tem 40, 45 anos e ele tem um comportamento de jovenzinho e ele quer vestir, colocar um boné de aba, um boné para trás, e ele quer andar de carro rebaixado, e ele quer dar um de gatinho, de boy, né? Ou a tia, que vocês falam, né? A tia de meia-idade que coloca o shortinho e vai para academia malhar, toda cocotinha e tal. Tem gente que acha que crise de meia-idade é isso, e não é. Você, Amanda, e você, Vitor, falaram, complementando a ideia um do outro, vocês falaram corretamente do que é a crise da meia-idade. O que é meia-idade? Antes, bem antes, os homens não tinham a longevidade que tem hoje. As pessoas morriam aos 60. Hoje, muita gente chega aos 100 anos, algumas pessoas ultrapassam os 100 anos. Então, se chega aos 100, quando é que está no meio da vida? Aos 50, aos 40, 50 anos, nós estamos na metade da nossa vida. Chega nessa hora, a maioria das pessoas começam a fazer o que a gente chama de autoavaliação. E aí, o que eu fiz na minha vida até hoje? Já casei, já tive filhos, já tive netos, já conquistei os meus sonhos. Isso eu falei de vida pessoal, mas tem também a vida profissional, né? Fiz a faculdade que eu queria, tive o emprego, conquistei o emprego que eu tanto sonhei, eu passei naquele concurso que eu lutei tanto. Então, pode ser que as pessoas chegam nessa fase da vida e a conclusão seja negativa. É uma crise existencial, Isabela, sem dúvida. Ela é chamada de crise da meia-idade. Quando a pessoa pode tomar uma atitude positiva ou uma atitude negativa. Atitude positiva. Se eu não conseguir, poxa, eu estou no meio do caminho, dá tempo de conseguir ainda. Tem gente que se casa depois dos 40 anos. Tem gente que tem filhos depois dos 50 anos. Tem gente que vai fazer faculdade. Um novo curso ou um curso que nunca fez, já com mais de 40 anos. Então, não é tarde para conseguir alcançar os objetivos. Mas tem gente que
acha que não, que pena, não dei conta, agora é a vez dos meus filhos, eu vou pagar a faculdade deles, não vou pagar para mim, e entra naquela de pessimismo, né? Então, sim, existe a crise da meia-idade, algumas pessoas enfrentam de maneira positiva, outras pessoas enfrentam de maneira negativa, não são todas as pessoas que têm, tem algumas pessoas... Sabia que eu tenho medo, professora, da crise, tanto que eu sempre falo para mim mesmo, eu falo, cara, você tem que fazer sua vida até os 30, eu fico nessa pira, você acredita? Que 30 Eu também. 30 tá neném. Medo. Tá Não, doido? mas Eu também fico. eu fico querendo conquistar as coisas para mim não passar perrengue. Quando eu tiver uns 40 anos, eu quero ficar de boa depois, minhas férias existencial. Tá bom, é um objetivo, não vou te julgar. Mas com certeza dá tempo de fazer muita coisa depois dos 30 ainda, se não der tempo até lá. Não seja tão severo com você mesmo para você não sofrer. E depois que se passa a idade adulto intermediário ou adulto meia-idade, se chega no adulto idoso, que é dos 60, como a Carol falou, 65 anos, em diante, até o fim da vida. A fase idosa, pessoal da comunicação, da publicidade e propaganda. Por muito tempo, as pessoas acharam que o idoso não era um público-alvo. Gente, é um público-alvo para muita coisa. A classe da publicidade e propaganda encontrou um nicho de mercado em relação ao turismo, em relação à vida social, à qualidade de vida, a academias especializadas, tudo voltado para essa galera. Então, não é fim de vida, não. Eles ainda são bons consumidores, vocês podem ter certeza disso. E mais, eles são influenciadores, porque a palavra de uma pessoa mais velha, ela tem muito peso. Com quem ela convive, com os familiares, com os jovens que eles aconselham, que eles conversam. Então, o idoso é bem forte. Então, é um público-alvo a ser alcançado também. Olha só o que a gente acabou de fazer, nós passeamos pela vida do ser humano. Eu falei um pouquinho de cada fase do ser humano, desde a infância até o adulto idoso. Passei algumas dicas de algumas características que cada fase dessa pode apresentar. E aí, com esse mapa mental que a gente fez aqui, dessas fases, dá para vocês terem uma ideia de como trabalhar em relação a cada público-alvo. Todas as vezes que você tiver um produto ou um serviço em mãos, busquem saber qual é o seu público-alvo e procure mais informações a respeito dessa fase de desenvolvimento, que com certeza você vai ter mais sucesso se você souber aonde você está pisando, com que público-alvo você está mexendo. Faltam 2 minutinhos para essa segunda aula terminar. E eu queria encerrar, deixa eu ver se dá tempo de encerrar com esses 2 minutinhos. Cadê meu trem? Tá aqui. Dá tempo de encerrar. A parte da psicologia que ficou aqui, que encerra esse texto da Ana Bock, é que as pessoas dentro dessa profissão, elas podem trabalhar diversas vertentes, além dessas áreas que estão elencadas aqui, escola, hospital, clínica, indústria. Existem diferentes tipos de trabalho que a psicologia pode oferecer, que são esses aqui: psicodiagnóstico, aconselhamento ou orientação e a psicoterapia. O psicodiagnóstico é quando a pessoa está precisando entender se ela tem algum transtorno, ou se ela tem alguma síndrome, ou se ela tem alguma característica peculiar, e ela precisa de um laudo, ela precisa reconhecer as suas condições. Ela pode fazer um psicodiagnóstico. A pessoa que procura para um aconselhamento, o aconselhamento a gente chama, não é aquele aconselhamento de tipo de igreja, não, de padre, de pastor, não, é diferente, tá?